Fala pessoal, Oliveira da Chá Curso de Trade falando. Hoje dando sequência aos estudos de indicadores gráficos que nós disponibilizamos ali em nossos canais. Hoje vamos falar de médias móveis. No vídeo da semana passada lá no YouTube a gente disponibilizou o indicador Índice de Força Relativa, IFR, né? E hoje o tema vai ser médias móveis. Então, se gosta do tema, não esqueça de seguir nossos canais, compartilhar com os amigos, os familiares e habilitar as notificações para que assim que o time da Shark subir novos conteúdos, você seja avisado. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para molhar o gogó. E bora lá então. Então, hoje o tema são médias móveis, e aí a abreviação MM. Quando a gente estiver falando de análise gráfica, em algumas literaturas vai encontrar ali MM, que significa médias móveis. Tá? Então, o que são médias móveis? As médias móveis se encaixam na categoria de rastreadores ou seguidores de tendências. Elas nos ajudarão a identificar o real sentido de uma tendência, que na maioria das vezes aparecerá de forma bastante camuflada nos mercados devido ao constante sobe e desce dos preços. Para que uma média móvel seja traçada em um gráfico, basta que o investidor escolha o tamanho da amostra que deseja abranger, ou seja, o número de períodos anteriores que irão gerar a linha média dos preços. E aí é o seguinte, pessoal, dependendo da estratégia, eu utilizo uma média móvel, e dependendo se for uma estratégia mais de day trade, por exemplo, eu uso média móvel mais sensível, né? Por exemplo, tem média móvel padrão ali o padrão é 9, 14, 21. Eu, no caso para swing position, escrever aqui swing. E aí, na verdade, isso aqui é mais com relação à estratégia também, tá? Afinidade. Eu uso a média móvel que não pode faltar de 200 períodos. A tesouraria do banco usa bastante, né? Al Brooks, no livro dele, Tendências, Operando Tendências, Price Action, fala bastante da média de 200. E aí eu uso uma de 50, uma de 100 e a de 200 períodos. Tá? Então, para position, eu costumo utilizar esse tipo de média móvel. Tá? O período aqui, assim como o índice de força relativa, volume financeiro, ele tem a ver com o quê? Se eu uso uma média móvel, por exemplo, de 50 períodos, e eu estou no gráfico diário, significa dizer que ele está trazendo a média de 50 dias. Se for de 100, 100 dias. Se eu estou utilizando um gráfico ali, por exemplo, no intraday, de 1 minuto, ele vai trazer os 50 minutos, né? Então, isso aqui está relacionado ao período, tá? E aí, costuma-se utilizar tanto uma como duas ou três médias móveis, né? O mais comum é utilizar duas, mas em alguns trades, eu utilizo três médias móveis, tá? Juntas, para que através de uma rápida observação seja possível identificar bons pontos de entrada e saída das operações. Aqui média móvel serve tanto para eu entrar na posição quanto desfazer, né? De repente eu estou utilizando uma estratégia ali, que ela tocou a média móvel olha, eu vou entrar na média de 100 períodos, na hora que ela tocar de 200 eu vou desfazer o trade, né? Ou manutenção dos stops. Se as médias móveis obtiverem um desempenho satisfatório a identificar pontos de compras e de venda, até agora, existe uma boa probabilidade de que também possam nos alertar sobre importantes movimentos futuros. Apesar de não haver um padrão definitivo em relação ao número de períodos utilizados na configuração das médias, existe um consenso entre alguns dos números mais adotados. É aquilo que eu falei. Dependendo da estratégia, cada trader vai utilizar uma média. Eu costumo utilizar umas médias mais sensíveis se eu estiver no day trade e umas mais longas se eu estiver no swing ou no position, né? No buy hold. Então, as mais comuns, que já vem na maioria das plataformas ali como default, a média de 9, de 21 e de 200. Olha a média de 200 aqui, ó. Né?
De 9,21 ela é bastante adotada para trades mais curtos. Seja na plataforma ali do Profit Chart, que é a que eu utilizo, que vocês já sabem, ou na Triad, MetaTrader, né? Isso aqui é tudo configurável. Isso aqui são alguns exemplos de médias móveis de períodos, ok? Por que ela é uma ferramenta tão útil? A média móvel se tornou uma ferramenta extremamente útil e versátil por alguns motivos importantes. Suaviza os movimentos dos preços, ou seja, retira os ruídos representados pelas oscilações mais fortes. Com isso, o comportamento do preço de um ativo torna-se mais simples e claro de entender. Além disso, fica fácil identificar a tendência vigente do preço. Quanto maior for o período de cálculo da média, maior será o prazo da tendência monitorada. Por isso que eu falei para vocês, uma média mais longa, vamos colocar aqui, ó, média móvel mais longa, eu utilizo para operações de swing, para trades mais longos. Vocês concordam que swing trade, o próprio nome já diz, né? Pode ser um trade ali de uma semana, de um mês, de 2 meses, né? Então, se eu utilizo uma média móvel mais longa, ele vai me facilitar nesse trade mais longo, tá? Se eu estou fazendo um day trade, as médias móveis mais curtas, seja lá de 5, de 9, de 14, de 21, vai ajudar bastante também, tá? Então, por exemplo, uma média móvel de 200 períodos, olha como é citado várias vezes a média móvel de 200 períodos. Que nada mais é que uma média que a maioria dos trades utilizam, principalmente institucional, tá? No gráfico diário, sinaliza que a tendência de longo prazo sobre determinado ativo. Consegue perceber agora por que no day trade são usadas médias móveis mais curtas? Aqui, ó, foi exatamente o que eu falei. Como, por exemplo, a de 9, de 20, 34 períodos. É porque, nesses casos, o tipo de tendência que os operadores intraday procuram monitorar é bem mais curta, tá? Neste momento, já podemos perceber que, com as médias móveis são rastreadores de tendências, que se baseiam na oscilação dos preços de períodos anteriores, elas serão ideais para interpretação de mercados que estão com tendência e que possuem alguma volatilidade, ou seja, que não passam por uma zona de congestionamento, que os limitaria a um deslocamento lateral, pois isso faria com que as médias móveis tendessem à horizontalidade, ofuscando desse modo os sinais de entrada e de saída das operações. O que significa isso aqui, pessoal? Média móvel, ela só vai funcionar no mercado de tendência, seja uma tendência de alta, ou seja, uma tendência de baixa. Se o mercado tiver com preço lateral, acumulando, distribuindo, congestionamento, o que vai acontecer? A média móvel, ela não vai funcionar. Vou colocar um x aqui que ela não funciona. Por quê? As médias móveis são rastreadores de tendência. Então, se não tem uma tendência altista ou baixista, não vai funcionar, ok? Então, cientes disso, vamos conhecer os dois tipos de médias móveis mais comuns. A média aritmética, ou a simples, tá? Na plataforma, plataforma de negociação, ela pode aparecer ali como simples ou aritmética. Na verdade, são a mesma coisa, ok? Eu utilizo a simples ou aritmética. E a média móvel exponencial. E aí a gente vai entender qual que é a diferença de uma para outra. Os dois principais tipos de médias, né, que a gente já falou ali, a média simples, é formada através do somatório de um conjunto de valores numéricos divididos pela quantidade de elementos somados. Então, imagina só, se eu estou ali numa média móvel, um período ali, uma média móvel de 14 dias, 14P, eu vou somar os valores, N vai representar aqui a quantidade de valores, né? E vou dividir
pelo número de períodos. Aqui eu vou obter minha média móvel, o valor, o preço, tá? É uma forma simples e fácil de entender, além disso o nome é móvel, né? Vem do fato de que assim que entra um novo preço para cálculo da média, o primeiro da série anterior é retirado da soma, fazendo com que a média se mova ao longo do tempo. Já a média móvel exponencial, tem como característica dar um peso maior para o preço das mais recentes no cálculo da média. O objetivo principal dela é acompanhar com mais rapidez a movimentação do preço do ativo. Pessoal, não sei se vocês vão se lembrar, no auge ali da pandemia, passava ali nos principais jornais, na televisão, falava de média móvel exponencial, né? Por que utiliza a média móvel exponencial ali? Porque se eu pegar uma média móvel simples, o que vai acontecer? Eu vou dividir o valor ali de determinados períodos, vou colocar N aqui, dividido por, vamos utilizar aqui 14, que seria o período, e eu vou ter um resultado um resultado X, ok? Só que aqui, eu não vou saber, por exemplo, no caso da Covid ali, lembra que tinha, vamos usar o exemplo aqui da Covid, se tem um pouquinho, ó, N1, N2, N3, e assim vai. Imagina que no N1 teve uma quantidade, tiveram ali, vamos usar o exemplo da Covid, tiveram 10 óbitos de Covid, aqui tiveram, vamos colocar 15, e no N3 vamos colocar 10. Se eu somo esses 3 dias aqui, 10, 20, 35 dividido por 3, vai dar um número X. Só que esse número X, ele não vai me identificar qual que foi o dia que teve mais óbito. Ele vai pegar uma média simples, né? Então ele não identifica, ok? Para identificar qual que é o dia que teve mais óbitos, é utilizado isso aqui, ó, a média exponencial. Então essa é a principal diferença, tá? Então por isso que lá no jornal aparecia lá média móvel. Para quê? Para poder identificar qual que foi o dia que teve mais óbito ali do Covid, qual que é o dia que teve mais curados ali do Covid, qual que é o dia que teve mais gente com Covid, né? Então é a média exponencial, tá? Essa é a principal diferença. E aí é o seguinte, apesar das diferenças entre médias móveis, simples e exponencial, ou média aritmética, que seria a simples, isso não quer dizer que uma é melhor que a outra. É aquele lance, cada trade vai utilizar uma média que vai se adaptar melhor à sua estratégia, ao seu trade, ao seu operacional. O uso delas vai depender das estratégias que você segue. É o que eu acabei de falar. Além disso, mais do que definir o tipo de período da média móvel, é manter os parâmetros escolhidos por você, é aprofundar cada vez mais os estudos, visando entender o comportamento do preço em relação à média. Então não adianta você encher lá a tela da sua plataforma de negociação, colocar várias médias, né, e não saber como utiliza. Então se eu coloco, por exemplo, uma média 9, simples, vou colocar um S de simples aqui, eu tenho que saber como que funciona o cálculo dessa média de 9 períodos simples ou aritmética. Se eu coloco uma média móvel exponencial, eu preciso saber como que funciona essa média móvel exponencial, tá? Então não adianta eu ficar enchendo de média lá, o ideal é colocar aquela que mais vai se adaptar à sua estratégia e o mais importante, saber como utilizá-las, né? Então vamos saber como utilizar ali, tá? Pular aqui para o próximo. Então a média móvel simples, que a gente já falou. A média móvel simples aponta a média dos preços de fechamento para um determinado período. Vou marcar aqui.
Definido pelo usuário da ferramenta. Se você definir um período de 30 dias, as médias móveis mostrará o preço médio do ativo nesses 30 dias. É aquele lance de ter, por exemplo, eu vou colocar uma média móvel ali de 30, e se eu estiver no gráfico, vamos imaginar que estamos no gráfico no time frame de um dia, a gente vai estar pegando 30 dias. Se fosse um gráfico 60 minutos, seriam 30 horas. Então, assim, elas são muito populares entre traders e investidores, porque ilustram de forma bem fácil e simples as tendências de longo prazo de um determinado papel. Então, como utilizo? A forma para utilizar a média móvel simples é bem simples. A gente já falou lá nos slides anteriores. Médias móveis, aí o valor 1, valor 2, valor 3, né, N valores, dividido por o N. O N representa a quantidade de dias. Então, o V equivale ao valor do papel e N, o número de dias, considerado no cálculo. Digamos que você opte por fazer uma média móvel simples de 12 dias, 12 períodos, sua equação será médias móveis igual ao valor do dia 1, 2, 3, 4, 5 até o 12, dividido pela quantidade de elementos, quantidade de dias, 12. E aí você vai ter o resultado. Então, trata-se de uma média aritmética, onde o somatório de um conjunto de valores e números é dividido pela quantidade de elementos somados. Pessoal, só voltando aqui, ó, média aritmética, tem livro que aparece aritmética, ou plataforma aparece aritmética, é igual a uma média simples, tá? É a mesma coisa. Então, essa foi o cálculo da média simples ou aritmética. E o que é a média exponencial? Como que ela funciona? Na média exponencial, o foco está no preço mais recente, que é aquele lance lá que eu falei da média móvel do Covid ali que passava na televisão, no auge da pandemia. Ela é a média mais do momento, porque está concentrada nos pontos de dados mais recentes. O cálculo da média móvel exponencial é um pouco mais elaborado, porque os preços mais próximos dos dias recebem mais peso do que os preços mais antigos. E esta é uma diferença marcante dela para as médias móveis. A base móvel exponencial se baseia em dados históricos recentes em vez de dar um peso igual a todos os preços em um intervalo de tempo, como a média móvel simples. Foi o que a gente falou, novamente citando o exemplo lá da Covid. O objetivo maior da média móvel exponencial é acompanhar de forma mais veloz a mudança dos preços de uma ação. Então, no mercado que tende a balançar mais, com mais volatilidade, funciona melhor. O que é muito importante em um mercado tão volátil. Aqui, ó, na Bolsa de Valores. E aí, como se utiliza? O cálculo da média móvel exponencial é um tanto mais complexo do que da média móvel simples. A equação é a seguinte. Média móvel exponencial, aí você vai pegar o V1 ali, menos média móvel exponencial do dia anterior, multiplica por 2, que são os elementos, aí tem a quantidade de elementos aqui, mais 1. E mais a média móvel exponencial anterior. Onde N é o número de períodos e o valor, e o V é o número de valor. As médias móveis exponenciais são utilizadas para confirmar tendência de curto prazo. Ela dá mais importância aos preços antigos. Isso aqui, então, para um cara que está aqui no intraday, fazendo day trade, ela funciona mais. Porque ela é mais sensível. Então, vejam. O que é importante saber? O importante não é fazer o cálculo. Porque o cálculo, a própria plataforma já vai estar ali, já vai trazer já o indicador ali com o cálculo. Né? Eu tenho que saber, por exemplo, se eu estou fazendo um swing trade, o que é mais importante? Uma média mais curta ou uma média mais longa? Uma média mais longa. No swing trade, eu posso utilizar uma média simples, que ela vai me atender muito bem. Eu não preciso saber o cálculo, saber como que funciona. Eu não vou ficar fazendo cálculo na hora que eu estou fazendo o trade, né? Isso aconteceu no passado, hoje não. Hoje, com a evolução aí das ferramentas, já vem tudo pronto.
E aí, se estou fazendo day trade, vou colocar um T aqui de day trade, tá? Poderia ser DT também, day trade. Que é igual, eu vou usar uma média, posso usar as médias mais curtas. Em médias mais curtas, eu posso utilizar a exponencial, que ela se movimenta mais. Tá? Então, o que eu preciso saber é isso aqui, ó. Ficar sabendo fazer cálculo. Lógico, é importantíssimo, né? Tem que saber como que funciona. Mas, eu tenho que saber onde que eu enfio cada média móvel de acordo com o meu operacional. Então, se é um swing, eu vou utilizar uma mais longa. Posso usar simples. Se é um day trade, eu posso usar as mais curtas, exponencial. Ok? Vamos a alguns exemplos. E aí, esse gráfico aqui, inclusive, esse BOV é de hoje, viu, pessoal? Do dia 5. Fiz o print ali do Profit Chart. Do dia 5/10. A gente percebe uma média aqui, ó. Essa média aqui, tá cortando a tela, é uma média, ó, de 200 períodos, tá? E aí, tem gente que utiliza apenas uma média. Dependendo da estratégia, vai muito bem. Principalmente falando de análise gráfica ali, padrão gráfico. Onde, se o meu preço está trabalhando acima da média, pô, então raramente eu vou vender, né? Se o meu preço estiver trabalhando abaixo da média, aí sim eu vou vender. Ela serve também como suporte e resistência. Ó, um suporte aqui, ó. Resistência, suporte, resistência, né? Então tem gente que na estratégia de utilizar uma média aliado a algum outro indicador ou aliado a algum padrão gráfico, né? Preço acima da média, opa, não vou vender. Eu vou comprar. E aqui, ó, a gente pode até utilizar aqui, ó, uma bandeirinha de alta. O cara comprou aqui, fez o trade, né? Preço abaixo, trabalhando abaixo da média, opa, não vou comprar, eu vou vender, tá? E aqui um exemplo de cruzamento de médias. Então aqui a gente tem uma média móvel, e aqui a gente está trabalhando com duas médias móveis. E aqui a estratégia é cruzamento de média. Bem utilizado também para o day trader. Ó, uma média de 200 período, que é a branquinha, e a verdinha aqui, branca, mas na verdade eu passei aqui o pincel amarelo com amarelo. Deixa eu tirar para não confundir. Então, a branca é de 200 períodos e a verde é de 100 períodos. E aí, qual que é a estratégia aqui, pessoal? Uma média móvel. Vamos colocar aqui um C de curta. E uma média móvel mais longa. Como que a gente trada? Como que a gente trabalha isso aqui? Quando... Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma legendinha aqui, ó. Fazer uma curta, um verdinho. E a longa, um azulzinho. Só para te poder colorir aqui a tela. Então imagina, tá lá a média móvel, verdinha, tá aqui. Deixa eu apagar aqui que então a azulzinha a gente vai considerar que é a mais longa, né? E a verdinha a mais curta. Então, dando sequência ao raciocínio, imagina só. Vou desenhar aqui a média, a mais longa. Aqui, cruzou de novo, foi embora. Quando a média curta cruzar a longa,
e no caso foi aqui esse cruzamento, aqui, cruzou para cima é compra. Cruzou para baixo, aqui, ó, é venda. Então, aqui, ó, vamos olhar no gráfico. A nossa verdinha aqui é a mais curta, certo? Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Ó, cruzou. A verdinha cruzou, a mais longa. Comprou. Eu posso comprar. O preço está trabalhando acima da média. Cruzou para baixo, aqui, ó, nesse ponto. É venda. O preço está trabalhando abaixo da média, mais longa. Então, ela pode indicar pontos de entrada. A mais curta cruzou a longa, eu compro. Cruzou para cima, eu compro. Cruzou para baixo, é venda. Tá? Então, é assim que utiliza uma média móvel, duas médias móveis, na verdade. A curta cruzando para cima, comprou. A curta cruzando para baixo, vendeu. Ok? E aí um exemplo, que aí para position utiliza-se bastante, é 3 médias móveis. Que eu vou ter aqui uma média móvel, no caso a branquinha aqui, ó, é a mais longa, de 200 período. Aí eu tenho a verdinha, que está na meiuca ali, que é a de 100 períodos, e eu tenho uma mais curta de 50 períodos. Tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, a mais longa aqui, que é a branca. Vou passar um traço nela aqui, que ela vai ficar amarela agora. Como indicador de tendência. Preço acima da média, eu compro. Está indicando uma tendência de alta. Preço abaixo da média, eu vendo, indicando uma tendência de queda. E aí as mais longas, eu utilizo a estratégia de cruzamento. Olha aqui, ó. A curta cruzou uma mais longa. Uma de 50 períodos cruzou a de 100. Preço está acima da média mais longa, vou comprar aqui, ó. Posso comprar. Que compra. Olha lá, ó. A curta, trabalhando abaixo da mais longa, por exemplo, a média mais curta aqui, ó, nesse período, a de 50, trabalhando abaixo da de 100, que é a verde, eu vendo. Inclusive, há um padrão gráfico aqui, ó, uma bandeirinha. Então, aqui se percebe que já começa a aparecer alguns indicadores, alguns gatilhos, aliado ao padrão gráfico, eu já sei que eu vou vender. Então, aqui teve uma bandeirinha de alta, uma bandeirinha de queda, perdão. As médias mais curtas trabalhando abaixo das mais longas, eu vou vender. Tá? Então, é assim que eu utilizo uma média. Ok? E aí, mais detalhes, como utilizar a média móvel, como utilizar o índice de força relativa, juntamente com padrões gráficos, eu tenho lá no meu curso de análise gráfica. Tá? Então, tem várias estratégias lá. Então, a conclusão, a média móvel simples é a média móvel e a média móvel exponencial. Os dois tipos de médias móveis são das mais populares ferramentas utilizadas por traders, iniciantes ou não, para entender o movimento de mercado das ações. E aí uma coisa importantíssima, que eu vou até passar contra a cor aqui, ó. Ambas as médias apontam tendências. E como diz um jargão que a gente utiliza bastante no mercado, a tendência é a melhor amiga do investidor. Então, se a gente está numa tendência de alta, para que eu vou fazer um trade vendedor? Se eu estou numa tendência de queda, para que eu vou fazer um trade comprador? Dá para operar tendência contra tendência? Dá. Isso eu inclusive faço esse tipo de estratégia. Mas são estratégias que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Aí já leva um tempo de mercado e uma certa experiência. Tá ok? Então, por hora, é isso. Eu vou ficando por aqui. Na próxima quinta-feira nós vamos falar de volume financeiro. Até mais. Beijo, me liga.